Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e a gente recebe Thaisa Daulis Perna para falar sobre psiquiatria, auditoria e tecnologia. Essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Não esqueça que no final do nosso episódio a gente tem o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. É um espaço para a gente discutir tecnologia, inovação e humanização do cuidado do paciente. Assista agora um trecho dessa entrevista que você consegue ver na íntegra no fim desse episódio. O nosso trabalho, sim, foi sempre olhar para uma rede de prestadores de qualidade, que tenha relação com os nossos valores, com os nossos princípios e que a gente consiga entregar para o beneficiário uma rede de fato robusta. Dando sequência ao nosso episódio, a gente recebe aqui Thaisa Daulis Perna, que é pós-graduada em Psiquiatria e Auditoria em Saúde e gerente médica da Audicare. Um prazer, Thaisa, receber você aqui no nosso episódio. Muito obrigada, Camila, Laura, estou muito feliz, honrada de estar aqui com vocês hoje. Bom, hoje a gente vai ter um tema super especial. A gente vai falar de tecnologia, psiquiatria e auditoria. E Thaisa, com toda a sua experiência, vai nos ajudar a entender como que essas áreas se conectam e podem auxiliar num cuidado melhor para os nossos pacientes. Thaisa, para a gente começar, a gente vê muita inovação na área de psiquiatria, desde aplicativos de monitoramento desses pacientes, inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico. E eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga essa evolução, o que a gente pode esperar disso. Então, Camila, eu entendo que desde a gente usar as escalas de graduação na psiquiatria, elas já são, de certa forma, uma tecnologia, né? Então, o que hoje a gente está tendo? A gente está tendo prontuários eletrônicos já com algum sistema de inteligência artificial, que eles estão captando, inclusive, comportamentos, sintomas do paciente por meio da integração desse paciente. E isso já vai ser a integração do que a gente tem hoje de auxílio, de instrumento diagnóstico, que seriam as escalas de avaliação com o comportamento de fato, né? Então, já existem aplicativos, já está em fase também de incorporação alguns prontuários que captam basicamente isso, o que o paciente está fazendo, como que ele interage, o tom de voz dele, né? E tudo isso graduando, inclusive, gravidade, classificação, se o paciente de fato está aderindo, de alguma forma, se ele precisa trabalhar, às vezes, um sensor no celular, às vezes a gente quer conectar o paciente com um sensor de sono para ver se ele está dormindo bem, aplicativos que a gente fala para regular o humor, que são aplicativos já há mais tempo de mercado, que não estão com inteligência, mas eles estão conectando com essas novas tecnologias, que tendem a captar muito mais do que o paciente de fato coloca, né, que ele imputa, mais a percepção da respiração, a percepção, o que a gente consegue captar de fato com um sistema ali online. E os pacientes, eles têm recebido bem essas ideias? Eles estão aderindo bem? Eles estão usando as ferramentas? É uma ótima pergunta. Muitos estão curiosos, né, para saber que, na verdade, como a psiquiatria ela flutua num diagnóstico que às vezes ele é sensorial, que às vezes ele é subjetivo, você fala, de fato, como que eu tenho? Como é que eu meço isso aqui? E o prescritor ou o médico assistente, ele consegue talvez colocar isso numa escala de sintomas e para ele, avaliador, está muito claro, para o paciente não. Então, quando ele consegue verificar essa métrica, ele fica curioso para entender a gravidade dele e também, nossa, deixa eu ver como que hoje isso aqui se habilitou em mim e tudo mais. É importante que às vezes a gente conecta famílias, né? Dependendo do grau de comprometimento do paciente, se é um paciente que tem talvez um grau de psicose, um paciente que está uma depressão muito grave, uma melancolia, ele não tem nem vontade de participar dessas novas tecnologias. Então a gente conecta a família vai ajudar a monitorar e de fato trazer esses dados sensíveis para nós, né? E aí a gente consegue trabalhar às vezes uma melhor terapêutica baseada num sintoma mais agudo, é bem legal. Agora, falando um pouco da biotecnologia na psiquiatria, a gente até já discutiu aqui outras vezes, também para neurologia, a questão de biomarcadores e de tratamento personalizado. Então, como é que está esse momento, né, na psiquiatria?
Isso já está em estudo há bastante tempo, mas a gente ainda não incorpora exatamente para decisão diagnóstica nem para decisão terapêutica. Porém, muitos estudos vastos sobre isso, principalmente condições psicóticas, já tem às vezes alguns quadros onde a gente vê um aumento de biomarcadores e isso trabalhar junto com outros comportamentos. Por exemplo, o paciente às vezes com um quadro muito claro de esquizofrenia, uma psicose aguda que vai fechar um tratamento direcionado para isso, se ele tem ou não uma comorbidade associada, será que isso aqui é só um quadro psicótico ou tem uma depressão junto? E quando a gente mede biomarcadores, interleucinas, às vezes estão mais aumentados nesse paciente, o tipo de tratamento vai modificar. Então, isso está avançando muito nos testes, testes farmacogenéticos também, que podem ser um divisor de águas, às vezes, para decisão terapêutica, e a incorporação ainda em fase de estudos, e não tão prático, mas essa decisão de você graduar o paciente também com biomarcadores. Se tem uma gravidade a mais, se tem uma comorbidade sugerida a mais, tipo na oncologia, que às vezes a gente define e decide a doença mais heterogênea, ou seja, antes tudo era depressão, tudo era esquizofrenia. Agora eu posso cadenciar com esses biomarcadores, talvez uma esquizofrenia que vai responder porque ele tem mais biomarcador de inflamação. Então eu vou fazer um diagnóstico não só de esquizofrenia com um comportamento depressivo ou com uma depressão associada. Ou então uma depressão resistente que também tem um marcador favorável para outro tipo de diagnóstico mesmo, assim, como se fosse um adicional. Eu acho que a psiquiatria vai caminhar com isso. Quanto mais a gente entender que faz sentido os biomarcadores na doença, no diagnóstico primeiro, a gente vai tomar essa decisão de separar um pouco o que é uma doença só, como a gente traz na oncologia, que é um ótimo ótimo exemplo, né? Agora, assim, quando a gente pensa nesses tratamentos, existe novas moléculas chegando para o tratamento das doenças psiquiátricas, né? Ou a gente está saindo aí, talvez, de um modelo X, caminhando para um modelo Y, como a gente viu em outras áreas terapêuticas? Isso já está acontecendo e acho que vai sair muito brevemente, que são as terapias-alvo, né? Então, seria basicamente a gente filtrar um pouco dessa cadência de sintomas junto com outras informações biomoleculares e trabalhar moléculas diretas para isso. E essas já devem estar assim, em fase já de fase 2, fase 3 de estudo, para que, de fato, possam ser incorporadas, porque a gente vê uma diferença. Um pouco informal, assim, mas eu quero trazer, assim, que a gente estava trabalhando a psiquiatria já direcionada para as hipóteses. E as hipóteses eram, por exemplo, depressão, hipótese monoaminérgica, né? Então, das monoaminas. Agora, será que existem outros circuitos relacionados, né? Então, as maiores síndromes da psiquiatria hoje estão começando a se relacionar com outras circuitarias cerebrais. E é isso que a gente vai ver, eu acho que no avanço das novas tecnologias. Thaís, a gente começou falando um pouco sobre essa questão da monitorização dos pacientes, né, que tem todo esse potencial de geração de dados, que a gente sabe que é super importante. Depois a gente falou da questão dos biomarcadores, como a gente consegue até essa geração de tratamentos-alvo, mas a gente tem a inteligência artificial com um super potencial de análise desses dados e também de trazer benefícios durante esse cuidado do paciente. Mas eu queria que você contasse um pouco com relação a essa questão ética que está envolvida quando a gente fala do uso de inteligência artificial, até para proteger essa relação médico-paciente. Eu acho que na psiquiatria, assim como as outras especialidades, a gente tem que usar o que nós temos. Às vezes a informação já é o dado sensível, né? Puramente. Então, a gente vai ter que usar da mesma forma que começa a usar para estudos de grande valia de outras especialidades. Aquele sigilo garantido entre as partes, combinado e diante de uma incapacidade, né, de um paciente que não está na sua melhor condição de informar, de conceber que aquilo ali poderia ser usado para outros fins, né? Ou seja, fins que eu vou adicionar isso numa plataforma, trabalhar você dentro de casa, né? Então, tem paciente que pode compreender inadequadamente também, assim, eu quero usar os seus dados e enquanto o seu celular estiver conectado em tal tecnologia, eu também vou
acompanhando você em casa. Será que isso vai ser um conflito quando o paciente de fato compreender aquilo? Então a gente talvez tenha que adicionar um familiar, um responsável, dependendo da gravidade, né? Aquele paciente que está numa condição de comprometimento a fim de não responder completamente por si só, ou então de enviesar aquele dado, ele precisa garantir tanto o sigilo quanto a sua segurança da informação. Sim. Então, se não for viável só a condição do paciente responder por ele, assinar talvez um termo de confidencialidade, né, de segurança, então a gente vai ter que envolver terceiros. Eu acho que na psiquiatria vai mais por esse lado, sabe? A gente sabe que a auditoria ela tem um papel fundamental, né, quando a gente pensa em qualidade e eficiência dos serviços. A gente falou aqui bastante de inteligência artificial nessa interface de diagnóstico, de acompanhamento do paciente. E aí eu queria ouvir de você como a inteligência artificial hoje pode contribuir na auditoria, se é que isso já acontece, e que você falasse um pouco desse processo da auditoria em saúde, trazendo eficiência, né, e maior qualidade para os serviços, de um modo geral, dentro do contexto da psiquiatria. Eu acho que a gente está precisando integrar dados. Então, a psiquiatria ela precisa estar mais presente nas decisões. Então, a auditoria, o que ela precisa? Ela precisa equilibrar, né? Ela equilibra receita, ela equilibra consumo, né? E ela faz o que é pertinência. Então, veja só, a auditoria em saúde, ela vai trazer um equilíbrio de sistema e uma necessidade de atenção. Então, se existe uma demanda da psiquiatria, ou seja, dos pacientes em saúde mental em receber um tratamento, uma tecnologia, o que hoje a inteligência artificial ela pode ajudar? A predizer se aquele paciente, de fato, ele é cronificado, ele tem condições de receber essa tecnologia, talvez até trabalhar uma condição de projeção, ou seja, qual é o benefício que aquele paciente XYZ, então separar também pacientes, não tratar como um todo, porque são pacientes que têm essa questão de personalização, pacientes que podem ter sintomas diferentes numa mesma doença, e isso talvez pode ser trabalhado pela inteligência artificial, que é o paciente com depressão resistente ao tratamento, o paciente com esquizofrenia refratária, pacientes cronificados principalmente, que podem ter seu tratamento diferenciado ou elaborado e que pode ter o seu tratamento personalizado, né? Então, o que a auditoria traz com isso? Ela pode trazer essa percepção de valor, ela pode trazer essa percepção de custo-benefício, né? E ajudar na interpretação também na decisão de incorporação. Perfeito. Agora, isso acho que é uma mensagem importante, né? Que existe, de fato, essa necessidade de individualizar cada caso quando a gente pensa na psiquiatria, exatamente por esse perfil, que também conecta com o que você falou antes, que talvez quando a gente tiver esses biomarcadores, a gente vai conseguir, então, pegar um grande grupo e dividir em grupos menores, e aí vai ter toda essa utilização de recursos, essas necessidades, de uma forma mais segmentada. O paciente psiquiátrico hoje, ele passeia numa jornada de assistência que talvez não seja ainda a melhor assistência que a gente pode prestar, né? Esse é um paciente que por muitas vezes foi estigmatizado, né? Ele foi colocado numa situação ali de cronicidade, de refratariedade ou o próprio mesmo cultural, né? É um paciente que às vezes ele fica sujeito a uma atenção que a cultura do país, da população, ela está acostumada a não tratar ou não entender que aquilo ali pode entender que esse paciente pode ter uma resposta de melhor funcionalidade, né? Então, quantas vezes a gente está trazendo um caso, às vezes, para setores de auditoria, para operadoras de saúde, e que, de fato, esse caso ele pode ser modificado, ou seja, o desfecho dele ele pode ser direcionado para outra condição que não a cronicidade. Então, a questão dos dados sensíveis, da população ter mais entendimento também para participação de consultas públicas, né? Incorporação de novas tecnologias, que a psiquiatria também está bem defasada nessa questão, principalmente nos dois financiadores, né? Na saúde suplementar e no SUS. A gente também precisa entender que o paciente nem vai receber tudo, como todas as especialidades, mas ele também não pode ficar defasado do que a tecnologia está trazendo, né? Das novas moléculas, né, das questões do que o paciente consegue retribuir ainda precocemente no início das doenças mentais.
Agora, Thaís, você trouxe já a questão da terapia-alvo, falou aqui um pouco do papel da auditoria, até de entender qual paciente pode se beneficiar melhor com cada tecnologia, e a gente fala muito de um tratamento cada vez mais personalizado aqui. E eu queria que você contasse um pouco quais os desafios para essa personalização, principalmente quando a gente está falando do paciente com esse perfil, né? E o que a gente pode, o que é possível ser feito para a gente superar, né, esses desafios? Medicina de precisão é uma realidade, né, o que a gente vai chamar, e isso já tem bastante robustez na psiquiatria, mas na prática não tanto. Ou seja, a gente tem a ideia, tem muitos estudos sobre isso, os marcadores que podem nos influenciar a fazer um tratamento diferenciado, a fazer complementos de tratamento farmacológicos também diferenciados, exames até que podem nos ajudar também a ter uma intenção de diagnóstico diferenciado, mas ele ainda não consegue ser aplicado. Por quê? A doença mental ela ainda está em estudo, digamos assim. Existe muito o que se descobrir do que de fato origina esses defeitos de circuitaria cerebral, essas faltas de possíveis monoaminas, né? Então, essa cadência do que de fato motiva a maioria das doenças mentais, a gente tem da onde começa, mas possivelmente qual é a causa disso, né? Então, às vezes a gente não sabe de onde vem, suspeita-se que seja de uma influência, às vezes genética, de uma mutação, de um comportamento ambiental, né? E isso fica um pouco diferente para cada população. Então, estressores diversos, eles podem alterar a fenomenologia da doença mental. Eu acho que isso dificulta a gente, de fato, chegar numa terapia-alvo, numa medicina de precisão. O que a gente tem hoje que pode nos ajudar para muitas coisas, de fato, terapêutica, farmacológica, são os testes farmacogenéticos, né? Que a gente já tem uma grande análise de medicações de mercado que podem estar relacionadas a metabolismos de gene. Então, não é bem direcionada para a psiquiatria apenas, né? Mas sim ajuda naquela sequência que a psiquiatria faz como uma prática, que é eu vou fazendo tentativa de acerto para que você receba o seu melhor tratamento para os protocolos mínimos de decisão. Mas os pacientes, eles hoje conseguem ter acesso a esses testes ou ainda é difícil, né? É difícil, é de alto custo, essa acurácia ainda precisa ser bem mais desenvolvida no sentido de faz diferença na decisão terapêutica ou na decisão diagnóstica, para que de fato isso seja uma incorporação, mas ainda é de difícil acesso. E acho agora até para a gente poder fechar, né, porque a gente trouxe aqui muitas possibilidades de inovação para os próximos anos dentro da psiquiatria, né? Quais as tendências que você acredita que a gente deve observar de perto para essa área terapêutica, tanto do que a gente já falou, né, medicina personalizada, inteligência artificial, os aplicativos, os biomarcadores, mas também para aquilo que a gente ainda não comentou. Precisamos, de fato, abrir a cabeça, tirar o estigma ainda da saúde mental, né? E trazer isso como qualquer outro tipo de doença, para que isso ainda supere a barreira que é falar de saúde mental, né? A partir daí, então, quais são as novas tecnologias que eu acho que a gente precisa olhar a tendência? De fato, conhecer e acompanhar esses novos estudos de circuitaria. Quais são as novas circuitarias envolvidas na doença mental? Que é isso que está vindo, assim, de fato, para revolucionar os tratamentos e trazer desfechos diferentes de pacientes que anteriormente se cronificavam em 2, 3 episódios de depressão, um ou 2 episódios de psicose, eles já ficavam numa cadeia mesmo de ou tratamento estigmatizado, ou um tratamento cronificado, ou então com uma demora muito grande. A minha fala aqui, além de toda a tecnologia, é que essa tecnologia possa vir identificar precocemente. Então, se a gente tiver com intenção de estudar e investir em estudos que revelam qual é a oportunidade de uma doença mental abrir e, de fato, aquilo ali se concretiza numa prática clínica, a gente vai ter uma resposta de sociedade diferenciada, porque a gente vai conseguir antecipar e predizer o que aquilo, de fato, vai abrir. Hoje, quando você está na sua prática clínica, ali no seu mundinho, você vê um paciente com um histórico, você fala, é claro que ele ia abrir um episódio de doença mental.
mas naquela época, quando começaram os estressores e a história familiar que ainda poderia ser sugestiva, talvez a minha tia tenha isso, talvez o meu familiar, aquilo fica tão abstrato ainda naquela comunidade, inclusive, que aquilo se fecha. Então, o que a gente pode pensar em tecnologia e ver como novas tendências? Eu acho que é esse acompanhamento precoce do paciente. Então, o paciente já tem um histórico familiar, ou ele tem talvez um estressor ambiental muito forte, aquilo precisa já ter uma intervenção imediata. Então, se a gente puder coletar, talvez no futuro, talvez biomarcadores de inflamação para predizer, assim como a gente faz com doenças metabólicas crônicas às vezes, né? Hipertensão, diabetes, a gente já faz às vezes precocemente. O que é um pré-diabetes, né? O que é uma doença ainda que você capta no início? Para validar que aquela doença de fato existe, deve abrir, e mesmo se não abrir, eu vou impedir que isso aconteça. Acho que essa é a tendência. Você acha, então, que talvez sair de um campo, acho até difícil falar isso, mas sair de alguma coisa mais subjetiva para trazer um dado mais objetivo pode, então, contribuir nesse diagnóstico precoce, até do entendimento dessa comunidade, desse paciente, como você falou, porque às vezes pode ter um tal comportamento agressivo, um comportamento específico, né? Questões que a gente escuta no dia a dia, de timidez, que a gente sabe que nem sempre poderia ser, uma pessoa que é muito introspectiva, mas que existe uma outra causa. Você entende, então, que isso pode contribuir no desenvolvimento mesmo dessa prática clínica mais eficiente, eu não sei se essa é exatamente a palavra, mas uma coisa mais direcionada, tirando um pouco da subjetividade desses questionários iniciais que você falou e trazendo para um biomarcador, um resultado de um exame mais objetivo. Existem questionários hoje que já são muito fiéis a comportamento e aquilo ali está extremamente relacionado com, de fato, doença. Então, o falta hoje até a aplicação na prática clínica, que muitas equipes multidisciplinares não utilizam isso na prática, mas o que você traz aqui é o que eu quis passar para vocês. Assim, eu condiciono que a doença mental ela começa muito antes. Então, quando ela abre, ela já estava presente, latente há muito tempo. Então, hoje a gente verifica que várias doenças a gente toma uma decisão antecipada, mesmo antes da doença abrir. Então, eu começo um exercício físico, quando eu já percebo sobrepeso, porque eu vou evitar que essa doença chegue, né? Que uma doença metabólica chegue. E aí, por que não vamos fazer isso com a saúde mental, né? Então, e já existem caminhos para as doenças mais prevalentes. Hoje a gente precisa ter uma atenção aumentada para a depressão e ansiedade, né, que são as doenças mais prevalentes e que assolam uma grande parte mesmo do mundo, com uma incapacidade que às vezes parece subjetiva, mas para auditoria, inclusive de dados, para quando a gente vai fazer estudos de população, de mundo real, uma incapacidade que está mascarada, né? Essa incapacidade parece que esse paciente, que essa pessoa que às vezes não está doente, não está ainda com o termo dele de paciente, mas ele já está incapaz, ele já está produzindo menos, ele já está alterando o comportamento familiar, ele já está alterando a receita que ele poderia ter, né? Receita financeira mesmo e sociável. E isso já predizer. O que a gente trouxe naqueles aplicativos que estão já em uso e prontuários eletrônicos que captam isso com uma sensibilidade, às vezes, tão como um humano está captando e com mais tempo, porque se eu tenho isso na palma da mão de um paciente, imagina, ele está todo o tempo com o celular dele, né? Uma grande maioria. Se ele capta, ele vai me dar uma informação, às vezes, mais precoce. Esse paciente veio aqui, me trouxe uma condição que eu considerei leve ou moderada, ou então que nem existiu ainda um tratamento, mas por tudo que a inteligência artificial conseguiu captar dele, respiração, de tempo de latência de sono, quantidade de alimentos, às vezes conseguem até o jeito que ele conversa com uma pessoa. Existem já aplicativos que estão direcionados a pegar informações, claro, com autorização de quem está usando, das mensagens. Então, se ele manda uma mensagem para um colega falando, hoje está difícil, não está legal, aquilo ali se comunica com um assistente, com um médico ou com uma equipe de saúde para falar, olha, ele está buscando ajuda, ele está falando que não está legal e consegue predizer se isso vai dar uma piora no quadro dele, né?
Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto estava escutando vocês falarem é que para essa antecipação desse diagnóstico, como você está sugerindo, seria muito necessário um apoio também das outras especialidades, né? Porque às vezes esse paciente ele não necessariamente vai em busca de um psiquiatra logo no início, ele busca outras especialidades que poderiam fazer essa detecção que você está comentando e aí sim encaminhar de forma antecipada para que não cheguem em vocês quando já está com o quadro ativo. E isso eu imagino que seja um desafio, né? Cada vez mais a gente está vendo essa integração das disciplinas, né, médicas, das especialidades, mas isso de fato, assim, o paciente quando ele chega no psiquiatra, na pessoa que vai fazer um atendimento em saúde mental, às vezes uma equipe de saúde, a gente pode estar falando até de um CAPS, né, de uma situação onde é uma equipe multidisciplinar, mas ele já chega um pouco mais comprometido, um pouco mais com uma doença mais avançada, porque ele passa por esses setores que às vezes não conseguem identificar. Então, eu acho que tanto a capacitação de que é uma doença que percorre todas as outras especialidades, porque ele vem como comorbidade muitas vezes, né? Ou é aberto por outras doenças, né? Um paciente oncológico às vezes abre um quadro ansioso, depressivo, por conta do diagnóstico primário oncológico, né? E tantas outras doenças que são de muita gravidade, que trazem comportamentos diferenciados, né? Tratamentos que também podem abrir quadros psiquiátricos. Eles precisam ter uma identificação mais precoce. Se as outras especialidades toparem atuar com isso, né? Quem sabe mapear, né? Talvez uma triagem, um próprio prontuário eletrônico de outras especialidades pode filtrar e falar, esse paciente eu acho que precisa de um atendimento de saúde mental. E aí já... Thaísa, muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos, né, que a gente gostaria, desde falar do que tem de inovação para esses pacientes hoje, qual é o papel e os desafios que tem de aplicação dessas inovações dentro desse perfil de paciente, que, como você falou, muitas vezes precisa ser trabalhado com o cuidador ou com o familiar. Então, enfim, trazer toda essa questão aqui, o papel da auditoria, o que a gente tem de personalização de tratamento foi super interessante. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito, tá, o convite e que a gente possa divulgar mais, né, essa questão da saúde mental, quanto que a gente precisa quebrar barreiras, paradigmas, estigmas, né, e de fato trabalhar a saúde mental como um todo, incorporada inclusive em outras tecnologias e em outras especialidades. Muito obrigada, viu? Queria agradecer também você que nos acompanhou até aqui. Essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente você pode acompanhar outros conteúdos dessa vertical. É só acessar www.mittechreview.com.br. Semana que vem temos mais um episódio e eu espero você. Até lá! Olá, esse é o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse é um espaço, você sabe, para a gente discutir inovação, tecnologia, humanização também. Tudo isso no monitoramento e no planejamento de uma vida com mais bem-estar, com mais saúde. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review, e comigo está a diretora de operações da Blue, Michele Pereira. Michele, entre as suas atribuições aqui na Blue está a gestão e a expansão da rede credenciada, que não tem jeito. Quando a gente fala de um plano de saúde, essa é uma grande questão para o beneficiário, é a rede credenciada. Vocês nasceram em Salvador com uma rede menor e expandiram muito. A que vocês acreditam nisso? Isso mesmo, Carol. Para a Blue é uma alegria muito grande esse crescimento tão rápido, né, tão exponencial e principalmente o resultado da rede. Né? O nosso trabalho, sim, foi sempre olhar para uma rede de prestadores de qualidade, que tenha relação com os nossos valores, com os nossos princípios e que a gente consiga entregar para o beneficiário uma rede de fato robusta, que ele consiga ter um atendimento completo, onde ele busca tanto a parte de atendimento hospitalar quanto também todas as partes de clínicas para um atendimento pós, não simplesmente um plano que a gente fala de doença, sim, plano de saúde. Né? Então, e na hora de seguir expandindo, qual que é o foco de vocês? Quais são os fatores para essa expansão? A Blue ela olha muito para a rede na região. Quais são os produtos que tem disponível? Quais os tipos de prestadores?
qual a qualidade desses prestadores, qual a necessidade desses beneficiários nesta região. E aí, com base nesse estudo, nesse aprofundamento, a gente vai em busca desses prestadores para estabelecer uma boa negociação, onde a gente consiga trazer qualidade para os beneficiários com um preço justo, né? Porque isso é primordial. Cada vez mais o plano de saúde tem estado mais caro e isso traz uma dificuldade da manutenção. Hoje o desejo de toda a população sempre foi casa própria, né? E o segundo, o plano de saúde. Isso traz segurança e é um serviço que a gente precisa ter muita negociação, tem que ter muito acompanhamento para que seja uma rede consistente. Nesse olhar todo aí, a opinião do beneficiário, do cliente, ocupa em que espaço? Em primeiro lugar, impossível ser diferente, né? Para a Blue não adianta eu buscar prestadores, buscar ótimas negociações se o beneficiário não confia naquela rede, se não é o que exatamente ele busca. Então, por isso, o nosso estudo está na região e na necessidade do beneficiário. Para você, o que é uma rede credenciada ideal? Te pergunto não só do cargo que você ocupa, Sim. mas como daqui a pouco uma cliente, como um usuário beneficiário também. Como beneficiária que sou. Eu sempre dei muita atenção para uma rede de qualidade, né? Infelizmente, no passado, quando a gente tinha um plano de saúde, a gente entregava um guia, né? Recebia um guia. E quanto mais grosso, parecia que você estava bem assistida. E não é verdade, não é verdade. A gente precisa de bons prestadores, a gente precisa de prestadores na região onde nós estamos, próximo à nossa localidade. Então, para mim, como uma usuária, é muito importante que nesta rede eu tenha exatamente o que eu busco. Por isso que é tão importante ouvir os beneficiários, e esse é o nosso olhar. Beleza, obrigada, Michele. Você acompanhou o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Até a próxima. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.